Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Raimar Haddad para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas e boas obras. Convido o secretário, vereador Rubens Borchardt, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 8 de novembro de 2016, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo como presidente o vereador Douglas Emanuel Marchetti, como vice-presidente o vereador Raimar Haddad e como secretário o vereador Rubens Borchardt. Com a presença ainda dos vereadores Fabrício Dalcastagni, Guilherme Voigt Júnior, João Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari e Valdemar Gebauer. Ausente o vereador Jorge Augusto Krieger. Conforme folha 48 do livro de presença, constatado o número legal de vereadores após a leitura de passagem bíblica realizada pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. O presidente deu início à sessão. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubens Borchardt, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após as alterações restou aprovada. Em seguida, também solicitou ao secretário que realizasse a leitura da pauta da sessão. Ato contínuo. O presidente informou que foram distribuídas aos vereadores cópias do expediente do dia. Adiante, o presidente comunicou que foi protocolizado na Secretaria Legislativa a indicação de número 279, que após ser lida pelo secretário foi encaminhada na forma solicitada. Dando continuidade, o presidente comunicou que foi votado e aprovado pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização o parecer prévio do relator, que trata sobre a admissibilidade da proposição em convocação para audiência pública, que será realizada no dia 11 de novembro, às 11h30, para discussão do projeto de lei ordinária número 29 de 2016. Passando-se ao grande expediente, estava escrito nos pronunciamentos pessoais o vereador Fabrício Dalcastagni, que, após os costumeiros cumprimentos, se utilizou da palavra para comentar sobre a indicação de sua autoria. Em seguida, falou sobre a liberação junto à ADR de Timbó para a instalação de uma lombada física no bairro Dona Clara. Foi aparteado pelo vereador Douglas Emanuel Marchetti. Por fim, resultou que é preciso urgente buscar soluções para diminuir os acidentes decorrentes da falta de lombadas físicas e sinalização de trânsito adequada em nosso município. Passando-se à ordem do dia, em discussão única, estava o projeto de lei número 30 de 2016, que foram aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e encaminhado para sanção. Por fim, na ordem do dia, em discussão única, estava o requerimento número 34 de 2016, que após a manifestação favorável do vereador Rubens Borchardt foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e encaminhado na forma regimental. Antes de encerrar a sessão, o presidente comunicou que no dia 10 de novembro, corrente às 18h30, será realizada no plenário da Câmara Municipal sessão solene para concessão de título de cidadão honorário. Comunicou ainda que no dia 11 de novembro, corrente às 11h30, será realizada também no plenário desta Casa audiência pública, que será conduzida pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, para apresentação e discussão do projeto de lei número 29 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Timbó para o exercício financeiro de 2017. Ao fim, convidou toda a comunidade para participar. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária, ser realizada no dia
16 de novembro, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão. Presidente Douglas Emanuel Marchetti, vice-presidente Raimar Radatz e secretário Rubens Borcha. Ato em discussão. Não havendo observações, ato está aprovado. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Indicações. Número 280 de 2016, de iniciativa dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Jorge Augusto Krieger, Valdemar Gebauer. Indicação número 281 de 2016, de iniciativa do vereador Fabrício Del Castagni. Ordem do dia, projeto de lei número 27 de 2016, autoriza, em continuidade ao programa de colaboração na reestruturação do Hospital e Maternidade Oase, o auxílio financeiro para a obra de construção da unidade de terapia intensiva UTI nacional junto ao Hospital e Maternidade Oase. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Sobre a mesa está o requerimento de autoria do vereador Jorge Augusto Krieger. Leitura da proposição pelo secretário. O vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, que seja considerado como justificativa a falta deste nos termos do inciso 2º, parágrafo do artigo 37 do Regimento Interno, na sessão ordinária no dia 8 de novembro corrente, pelas razões expostas na cópia do certificado anexo a este, termo em que pede deferimento. Vereador Jorge Augusto Krieger. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ausência está justificada conforme o requerido. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa as indicações número 280 e 281 de 2016. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação que número 280 de 2016, que a Policlínica de Referência do município de Timbó seja denominada Laudila Maria Schuster-Stolf. Sala das Sessões. A Sala das Sessões, 16 de novembro de 2016, vereador Douglas Emanuel Marchetti, subscritor Jorge Augusto Krieger e também Valdemar Gebauer. Indicação número 281 de 2016, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize estudo para a criação da ouvidoria da Secretaria de Saúde, como também a possibilidade de disponibilização de um veículo e motorista para cada unidade de saúde. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2016, vereador Fabrício Del Castagni. As indicações serão enviadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Vogt Jr. Vossa Senhoria dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores da mesa e também os nobres pares vereadores. Cumprimentar aqui também o jornal Cidade de Pomerode, as pessoas que aqui nos prestigiam nessa noite e também aos internautas que nos acompanham nas suas casas. Senhor presidente, meu pronunciamento hoje é referente a uma visita que eu fiz, agendei com o secretário do Planejamento neste dia, nesta manhã, e fui muito bem recebido pelo senhor Fabiano Adriano, secretário do Planejamento, onde nós abordamos vários assuntos, entre eles, principal, o plano apreciar esse projeto o quanto antes, e de preferência esse ano ainda, porque tem muitas coisas pendentes que foram aqui em audiência pública aprovado por uma plateia grande que estava presente aqui. Aliás, esse plenário estava lotado naquele dia, os senhores vereadores estiveram aqui, e
infelizmente não está vindo para essa casa. Então eu me sentei hoje com ele, conversamos, e ele inclusive pediu para que eu falasse também com o líder de governo, Jorge. Não tive oportunidade de conversar com o Jorge sobre isso ainda. Agora nós batemos aí uma rápida figurinha. E também diz o vereador Jorge que depende do secretário de mandar isso para cá. Então a gente tem que ver onde é que está, se é realmente o secretário que não está mandando, da prefeitura, do executivo, ou é uma falha daqui, não sei. Enfim, creio que quanto antes esse projeto vir para cá, para nós avaliarmos e nós discutirmos isso, Gebauer, e para que a gente possa aprovar ou não esse projeto desse plano diretor, que tem muitas coisas que estão atreladas a várias situações para o nosso município, entre elas os terrenos menores, né, de frente, que muitas pessoas estão me cobrando isso. O vereador Rubens, ainda hoje foram pelo menos umas 3 pessoas que nos procuraram pedindo sobre esse assunto. Outro assunto é sobre as calçadas, que aqui pelo plenário, ou melhor, aqui pelas pessoas que aqui estiveram na audiência pública, foi aprovado que a prefeitura vai ter que fazer as calçadas, e isso vai vir agora para que nós decidimos isso. Claro que vamos ter que pedir uma audiência pública para ver o que a gente vai fazer quanto isso, porque hoje não tem orçamento para isso, né? Futuro prefeito de Timbó, Jorge, vai ter um abacaxi para descascar, né, Jorge? Espero que a gente consiga entrar num entendimento aqui na nossa casa, para que não sobre nem para o executivo e nem também para a população, né? Porque aqui a população mostrou o interesse de que a prefeitura que faça as calçadas e cobre depois os proprietários. Não sei o tamanho do abacaxi que vai ser, mas uma coisa é certa, nós não temos orçamento para isso. Vereador Douglas? Eu só queria, na verdade, nós primeiro lhe parabenizar pela cobrança. Eu acho que é importante, né? Já se passou um longo tempo da audiência e isso também nos preocupa, por questão até de prazo, né? Nós temos um prazo regimental a ser seguido no momento que o projeto aportar nesta casa, e o tempo está se esgotando. Sim. Estamos chegando no final do ano. Já fui informado hoje, inclusive pela assessoria da casa, que o tempo está bem limitado e tendo uma certa demora em protocolar o projeto, provavelmente não haveria mais tempo de tramitação para ser aprovado ainda neste ano, né? Então a gente tem cobrado também do secretário, né, e que cabe ao Poder Legislativo, nós estamos aqui à disposição para colaborar. Agora depende, obviamente, do Executivo. Parabéns pela cobrança. Obrigado, presidente. Vereador, se me permite... Pois não, vereador Marcelo. Quanto à situação das calçadas, até na audiência pública, conversei com algumas pessoas que ficaram até o final da audiência. Houve, no meu ver, um pouquinho de erro de interpretação de algumas pessoas que votaram, achando que a prefeitura vai pagar e não vai ser o da calçada. E era a Câmara de Vereadores para debater, porque nós sabemos que o dinheiro público não vai ser investido numa parte que é particular de bem comum. Então, nós temos que estar cientes disso, discutir com a comunidade, até porque se a prefeitura vai executar essa obra, vai vir como contribuição de melhoria, e sabemos que, infelizmente, as obras públicas custam mais caro do que uma obra privada, né? Temos a nossa plataforma de governo com o Jorge prefeito, nós assumimos um compromisso perante a comunidade e também nós criarmos a frente de trabalho, isso sim gratuitamente para a comunidade, e a comunidade compraria só o material e o pó de brita, na verdade, e o município entraria com a mão de obra. Isso tudo, se aprovado dessa forma, vai a água abaixo, na verdade. Então nós temos que discutir muito, porque muitas pessoas que eu conversei, mas eu votei favorável, mas você vai pagar a contribuição, não sabia disso, não explicaram. Então, né, há uma dupla interpretação, até nas pessoas que votaram aqui, e isso nós aqui, como legisladores, nós temos que tomar cuidado na audiência pública. Obrigado, Tuti. Obrigado, vereador Marcelo. Gebauer também, pois não. Nós participamos da audiência pública e percebemos também que
vieram alunos de uma instituição de ensino e votaram a favor, e 90% das pessoas nem moram em Timbó e votaram a favor das calçadas. Então ficou uma coisa assim bem complicada, né? Porque numa audiência pública você tem que aceitar todas as pessoas, mas da forma como foi conduzido, eu acho que a Secretaria de Planejamento conduziu muito bem os trabalhos, mas eu acho que a interpretação que ficou dúvidas na plateia e que ocasionou essa votação. Obrigado, Gebauer. Eu pela minha humilde comparação, eu acho que faltou explicação nesse caso das calçadas, pela pessoa que estava à frente aqui, faltou ela interpretar isso para um conhecimento melhor da plateia, porque se falou alguma coisa e não se explicou aquilo que realmente ia acontecer. Então, vai sobrar para nós a Câmara de Vereadores, nós vamos ter que decidir. E claro, eu queria que isso viesse quanto antes para decidir isso quanto antes. Mas como já o vereador Marcelo falou, não vai ter mais, o Douglas falou isso, desculpa, o presidente, não vai ter mais tempo hábil, e vai chegar agora, no final do ano, vai vir esses projetos novamente em caráter de urgência e tal, e nós vamos aprovar isso de qualquer maneira. Isso não é interessante nem para nós e nem para o próprio Executivo, que vai depois ter isso nas mãos. Porque da maneira como ela foi colocada e nós votarmos aqui, vamos votar a favor da Prefeitura ter que fazer a calçada, primeiro, não foi colocado no orçamento, na LDO para o ano que vem. Isso já não está nem no orçamento para o ano que vem. Outra, aí ano que vem nós vamos ter que então em setembro, quando nós votarmos a LDO, incluirmos isso. Se não vier do Executivo, temos que incluir isso como uma emenda. Só que da onde nós vamos tirar esse dinheiro, né? Da onde vai vir esse dinheiro para fazer isso? É bem complicado, nós temos que analisar isso com muita clareza e com muita frieza. Uma coisa clara, nós não podemos votar contra o nosso povo timboense, né? Nós queremos o melhor para o povo timboense, mas nós temos que ser coerentes também e pensar de onde nós vamos tirar esses recursos para fazer esse tipo de trabalho. Isso seria um dos assuntos. Eu sei que já passei do meu... Eu gostaria só de mais um tempinho, presidente, só para relatar sobre a questão... Bom, primeiramente sobre, encerrando isso do plano diretor, ou melhor, da visita, quero agradecer ao Fabiano, né? Ele nos atendeu muito bem e nos deu todos esses esclarecimentos e pedimos urgência. Então, agradecer ao Executivo pela oportunidade que nós tivemos lá hoje conversando com o Fabiano. Na semana passada nós estivemos junto, acompanhando a comitiva do secretário de Saúde do Estado, aqui na nossa cidade. Estava o Fabrício lá, o Chinha, o vereador, o Jorge, o próprio futuro prefeito, não sei se teve mais algum vereador, não me lembro, acho que não. Nós estivemos junto, eu estive na audiência pública, eu e o vereador Fabrício estivemos aqui também. A gente saiu antes, justamente para acompanhar aquela questão da saúde ali no Hospital Oasi. Foi muito bem, a liberação, assinado mais uma vez um convênio, né, de mais uma verba para o Hospital Oasi. E também o que mais me chamou a atenção, e fiquei muito feliz por essa questão, do Richard conseguir fazer que o secretário assinasse uma quantia de 200 cirurgias de oftalmologia aqui no Hospital Oasi. Muito importante, porque nós temos acompanhado essa questão oftalmológica aqui, e tem muitas pessoas na fila de espera, esperando essa cirurgia, e isso para nós timboenses é muito importante, é muito interessante, através da Vida, Instituto Vida, do Richard, que cuida dessa instituição, ter conseguido a assinatura do secretário de Estado da Saúde para serem feitas 200 cirurgias após ano que vem, a partir do ano que vem, aqui em Timbó, no Hospital Oasi. Então, parabenizar o Richard, a sua equipe, por uma conquista, vereador Marcelo, vereadores, muito importante para o nosso município, para desafogar
ainda mais as filas de espera na cirurgia oftalmológica. Então, parabéns ao secretário e principalmente ao Richard, com toda a sua equipe, que viram que através de um programa de rádio, no programa Carlos Henrique, ouvindo ele uma entrevista do nosso secretário Alfredinho, da fila de espera, ele já estava, mesmo indo a Florianópolis, já aproveitou fazer todos os contatos lá. Então, muito importante essa nossa conquista através do Richard e da instituição Vida aqui de Timbó. Parabenizá-los por isso. Obrigado, senhor presidente. Para fazer uso da tribuna, transfiro a presidência dos trabalhos ao meu amigo e companheiro vereador Raimar Adatz. Conceda a palavra ao senhor vereador Douglas Emanuel Marchetti. Vossa Senhoria dispõe de 7 minutos. Quero cumprimentar inicialmente os companheiros da mesa, vereador Raimar e Rubens, aos demais vereadores, cumprimentar toda a plateia aqui presente, também os internautas e servidores desta casa. O que me traz a esta tribuna é um assunto recente que está relacionado à eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na verdade é algo que contagiou o mundo e nós acompanhamos os noticiários, acompanhamos toda a repercussão da eleição do Trump e de fato é algo que preocupa sim o mundo inteiro, mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi com relação à própria aos comentários, a própria situação da mídia local e da mídia social, com relação à analogia que fizeram com a eleição de Trump, relacionado a essa questão do conservadorismo, do radicalismo, né, de se fechar para o mundo, da forma de Trump pensar, da forma de Trump querer agir, algo que não se aceita mais nos tempos modernos, no mundo atual, e que isso traria e trará, melhor dizendo, pode trazer problemas sérios para o nosso mundo. Porém, eu quero me reportar aqui à questão local, justamente pela forma em que as pessoas se preocuparam e que as pessoas comentaram na mídia social referente a essa postura do Trump, a essa forma de agir do Trump, a essa forma dele pensar, a forma dele ser conservador, Tuti, dele ser radical. E antes de eu fazer essa analogia, essa comparação que eu quero fazer, eu quero já dizer de antemão que não está ligado à eleição do Jorge do Marcelo. Não é isso que eu vim fazer nessa tribuna. Mas eu queria dizer de que muitas vezes é preciso rever os nossos próprios conceitos. Muitas vezes é preciso a gente rever as nossas opiniões. Porque é muito fácil a gente apontar um dedo, é muito fácil a gente simplesmente julgar alguém que quer ser conservador, que quer ser radical. Mas essa mesma pessoa que julga hoje dizendo o Trump é radical, horas, onde já se viu Trump construir um muro para reforçar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Nós estamos em tempos de derrubar os muros e construirmos pontes. Mas um pouco antes da eleição se ouvia muito na mídia local, e se via muito inclusive no Facebook, os comentários, de que o prefeito teria que ser ou católico ou luterano, o prefeito teria que ser ou italiano ou alemão. Ora, isso é um muro do preconceito. Quantos muros será que você tem dentro de você? Quantos muros será que você constrói com as suas opiniões? Quantos muros será que você ergueu dentro de você e você está olhando para o muro que o Trump quer construir? Para o jeito do Trump querer agir, para o jeito do Trump ser, para o seu pronunciamento, aquilo que ele
apresentou durante a campanha, que eu repito, preocupa sim, claro que preocupa. Mas às vezes eu vejo pessoas apontando o dedo, mas fazendo o mesmo aqui na nossa cidade. Fazendo o mesmo, dizendo que não se pode ter, nós precisamos ter um prefeito, já disse e repito, não está ligado, por favor, à eleição do Jorge do Marcelo, mas eu faço uma analogia com relação à eleição aqui, porque eu vi muito isso. Não se pode ter um prefeito, a não ser um prefeito ou católico ou luterano, um tem que ser italiano, o outro tem que ser alemão, porque nós vivemos numa cidade conservadora. Então quer dizer que você conserva também que o homossexual não tem os mesmos direitos do heterossexual. Quer dizer que você conserva também que o negro não tem os mesmos direitos do branco. Quer dizer que você conserva tudo aquilo que veio do passado. Ou seja, que muro é esse que está construído aqui na nossa cidade? Que muro é esse que está construído aqui na nossa região? Não por todos, é claro, mas por uma grande maioria que com a eleição do Trump apontava o dedo. Olha o Trump radical conservador. Ora, e você não é um conservador? Porque eu ouvi a mesma opinião antes da eleição. Ouvi a mesma situação. Isso sabe como se chama? Hipocrisia. Isso é de parte de pessoas hipócritas que apontam o dedo para os outros, mas agem da mesma maneira. Se nós estamos em tempos de derrubar os muros, de construirmos pontes, temos que ter os mesmos direitos. Não é verdade, vereador Tutti? Nós que somos, por exemplo, evangélicos, não é esse o caso, mas sofremos com um preconceito religioso. Assim como tem muitos que sofrem com um preconceito por de repente ser negro, por ser de outra raça. Então quer dizer que só prevalece quem é branco, católico ou luterano, e quem é descendente europeu. O restante não tem direito. Repito, isso não parte de todos, mas tem algumas situações, e eu faço essa analogia porque vi de algumas pessoas criticando o Trump, justamente questionando a maneira de ele se comportar e de querer atuar no governo dos Estados Unidos, a maior potência mundial, que traria um problema, e pode trazer um problema mundial, é claro, e nós precisamos combater isso com veemência, mas essas pessoas que criticaram atuam aqui da mesma forma, e isso não pode acontecer. Nós estamos em tempos diferentes e nós precisamos dar oportunidade a todos, nós precisamos abrir as portas para todos, nós precisamos ouvir a todos, como fez o Rio de Janeiro, por exemplo, ao eleger o bispo Marcelo Crivella da Igreja Universal, prefeito do Rio de Janeiro, que derrubou o muro do preconceito. Cansou, derrubou o muro do preconceito. Se vai ser um bom prefeito, não sei, o tempo dirá. Mas na eleição o povo do Rio de Janeiro mostrou que esse muro já derrubou faz tempo. E se nós não começarmos a agir aqui, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, quem sabe nós também não teremos futuramente um Trump aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado ou aqui no nosso país. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Douglas Emanuel Marchetti. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício da Castagni. Vossa Senhoria dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, nossa plateia, pessoal da internet e aos colaboradores. Primeiramente, presidente, quero falar da minha indicação. Ela tem 2 indicações numa só. A primeira delas eu já fiz outras vezes, que é a questão do automóvel nas unidades de saúde. Isso aqui é um problema que próprios servidores dos postos de saúde têm trazido. Então, Jorge, você como nosso prefeito eleito, é um problema por 2 motivos. Primeiro, porque alguns carros estão em situações deploráveis, mas o maior problema é o seguinte: o servidor
tem que sair do posto, tem que ir com o carro dele até lá na policlínica, pegar o carro, sair e vir. Isso às vezes chega lá, o carro não está, ou está sujo, ou não está abastecido, para vir e fazer as visitas domiciliares. Então os servidores não se sentem à vontade em estar dirigindo o carro, preferiam que tivesse um motorista pelo menos da prefeitura que já levasse a auxiliaria e visitaria mais pessoas. A gente sabe que tem muita gente que precisa ser atendida em casa por questões de saúde. A segunda parte aqui é essa questão da ouvidoria específica para questões de saúde. Uma coisa é eu ir resolver um problema lá com o próprio secretário, e ele ligar e resolver e tal. Resolve o problema pontualmente, mas não ele dentro do universo do município. Então é importante que tenha um protocolo, que alguém vá atrás dos responsáveis e que mude. Então, por exemplo, Marcelo, se o problema é, eu vou lá reclamar porque meu filho estava com febre e não foi atendido no encaixe. Tem que ver o porquê que isso não aconteceu, se isso é uma postura que tem que ser mudada, então que se mude em todo o município. Não adianta agora eu ir lá, falar com o secretário liga lá, na minha frente xinga o funcionário, quer dizer, está tirando respaldo de ordem, de autoridade, está resolvendo o meu problema, mas não está resolvendo o problema do município. Então, seria interessante opiniões dos próprios servidores que se tivesse essa ouvidoria. Na sexta-feira de manhã, como o vereador Tuti já falou, a gente tivemos audiência pública aqui da LDO, né? E da LOA, e depois fomos lá no Hospital Oasi, além do que o vereador disse, os R$309 mil aí que veio para a compra de alguns equipamentos, teve uma parceria ali, me foge o nome, mas agora Timbó se torna referência de uma operação no estômago ali mesmo. Vocês lembram? Não é bariátrica, é uma ligação ostomose, me foge o nome, mas Timbó e Tijuca se tornaram a referência do estado nesse tipo de procedimento. Ou seja, vai vir gente do estado todo fazer a operação aqui em Timbó, o que movimenta o hospital, o que traz divisas para o município, para o hospital especificamente, para ajudar a se manter. Parabéns de novo aí ao Hospital Oasi, novamente mostrando o profissionalismo dessa equipe que está à frente, com as senhoras da Osete, com todos os empresários, com toda a comunidade que ajudam esse hospital a andar para frente. Também na sexta-feira à noite houve aí a comemoração da abertura da feira da Expo Bike. Está sendo comemorado 10 anos do cicloturismo aqui na nossa cidade. Ontem eu fui fazer uma caminhada até Rio dos Cedros, sem mentira deve ter passado por mim umas 200 bicicletas pelo menos. Achei muito interessante isso que está um dia chuvoso, quantidade de pessoas que se utilizam da bicicleta para fazer passeio, para vir conhecer. Uma parte das pessoas eu conhecia, eram timboenses, mas muita gente de fora, inclusive um casal de espanhóis estava andando aí. Então, parabéns a todos que se envolvem. É 10 anos que tem o cicloturismo, mostrando essa forma de fazer política, como dizia o nosso presidente antes, o Douglas, ao invés de a tendência é aglutinar, fazer parcerias, né, e vem um conservador querendo quebrar essa ideia de corrente, fazendo elos separados. Parabéns, Tuti. Essa situação no plano diretor está me preocupando muito, porque nós temos problemas o suficiente no município e vamos criar mais essa situação das calçadas, mas não é só isso. A alteração do plano diretor é um calhamaço de papel para ser lido. Todos nós aqui vamos ter que se debruçar para estudar, para ler, porque não é uma situação, mas tem várias situações, tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser conversado, e não dá para fazer isso de um dia para o outro. Então eu gostaria muito que viesse esse projeto esta semana, se possível, para a semana que vem já ser despachado pelo presidente em caráter de urgência. Acredito que todos os vereadores vão se colocar à disposição para trabalhar o quanto antes, porém é muito assunto, não dá para ler em uma semana. É assunto que não acaba mais, gente, é um plano diretor. Nós estamos falando de toda a postura de um município. Então, parabéns, Tuti, a preocupação é muito válida. Para terminar, senhor presidente, ontem o Brasil estava completando 127 anos a sua emancipação, não a sua emancipação, mas a sua mudança de forma de governar. Nós tínhamos um ditador, um imperador por 49 anos,
a pessoa que ficou mais tempo no governo do nosso país, o imperador Dom Pedro II, e não dava mais aquele modelo de governo escravagista, conservador ao extremo. Na opinião de Dom Pedro II, o Brasil tinha que ser apenas fornecedor de matéria-prima e comprador de produtos industrializados da Inglaterra principalmente. Tanto que aqui no nosso estado teve muita dificuldade para desenvolver a indústria, iniciar a sua indústria, era muito no início naquele período, por essa ideia. Dom Pedro era totalmente contra a modernização. Houve um golpe, e o golpe foi feito e arquitetado por duas classes principalmente: o Exército, e aliás aqui em Timbó nós homenageamos até hoje, né? Castelo Branco, Rui Barbosa, o Quintino Bocaiúva, o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano, arquitetaram e derrubaram uma forma de governo para botar a res pública, governo do povo, república, que está aí até hoje. Teve o período de 21 anos da ditadura militar e está passado. O que me preocupa, e a gente vê, e aí meu discurso ia ser um pouco parecido com o do Douglas, nós estamos num momento de mudança muito grande no Brasil e no mundo. Se nós parar para pensar, nós tivemos um golpe, legítimo ou não, agora. Aconteceu em 2016. Nós tiramos uma presidenta do país, do Brasil, alegando um crime que logo depois que ela foi tirada, foi teve anistia para ela não perder os poderes políticos. Quer dizer, nós tiramos uma presidente com motivos bem complicados de se aceitar e mudamos a Constituição logo em seguida para deixar a coisa meio, né? Isso é um absurdo. Não é diferente do que aconteceu há 127 anos atrás. Não é diferente de outros golpes espalhados pelo mundo afora. A nossa democracia ela é muito frágil ainda. E quando eu falo em democracia, eu não falo só no Brasil, estou falando no mundo todo. Porque quando você escuta, eu hoje escutei um discurso, até esqueci de falar, eu estive hoje na reunião do Conselho do PROCON. Muito bom o conselho, a ideia do conselho. Mas aí tem lá, o PROCON aplica umas multas, e esse conselho dá a opinião se mantém ou retira a multa. E aí tem uma situação lá que uma pessoa comprou um celular em Dubai. Dubai, para quem não sabe, é um país do Oriente Médio. Essa pessoa estava em viagem, viu um iPhone 5, comprou, provavelmente mais barato que no Brasil, só que esse aparelho deu problema. E ele não conseguiu trocar, e vai para cá, briga para lá, e aí o PROCON multou a Apple em 10 mil reais. Só que a Apple Brasil, porque a pessoa mora no Brasil. E a justificativa que a Apple deu foi que esse aparelho não é vendido no Brasil, só em outros países do mundo e tal, mas isso não justificou. Então a discussão era: mantemos ou não mantemos a multa do PROCON? E as pessoas que votaram contra a manutenção da multa, o argumento que elas usaram foi o seguinte: eu sou contra as pessoas comprarem produtos fora do Brasil, por isso eu acho que o culpado é ele e não a empresa que forneceu um produto caríssimo, que o iPhone, matéria de smartphone, é o mais caro que existe. Eu acho que não, a pessoa que se vire. Você veja só o que é o papo de um conservador, né? Radical. E o mais interessante é que são pessoas que representam instituições como o comércio. Agora imaginou esse pessoal aqui que vem fazer o cicloturismo e dizer: ó, vocês não usam mais o nosso comércio aqui, seja para tomar uma cerveja, vocês que tragam lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, de qualquer outro lugar, porque nós aqui só vendemos para gente que é de Timor. Pô, meu Deus do céu, como é que pode ter um pensamento desse ainda, cara? A questão é: eu comprei um produto e esse produto estava estragado. Eu tenho o direito de trocar ele, não é isso? Agora, meus amigos, eu não posso botar o meu mérito porque eu acho que você devia comprar aqui, porque eu acho que você devia ir na tapioca e não no Rooster, ou porque não sei. Quando você passa para o campo do julgamento pessoal acima de coisas desse tipo, é o que acontece nos Estados Unidos. Você veja bem, um cara como Donald Trump virou presidente da nação mais poderosa do mundo. E muito se dá ao fato de que os democratas, há 8 anos atrás, a Hillary Clinton perdeu para um cara chamado Barack Hussein Obama. O cara tem Hussein no nome. Era um senador do Havaí. Ninguém conhecia.
conseguiu tirar a Hillary do jogo. 8 anos se passam e agora as ideias não mudam, discurso não muda, 60% de rejeição, tanto ela quanto o Donald. E agora vem o cara aí, presidente dos Estados Unidos, com um discurso conservador. Quero lembrar quem tinha um discurso muito conservador era um cara chamado Adolf Hitler, o Benito Mussolini, o Getúlio Vargas aqui no Brasil. É complicado. E para terminar, presidente, a história, ela deixa tudo registrado, mas parece que as pessoas não aprendem com ela. Historicamente, a sociedade, primeiro ela aperta, você não pode fazer nada, senão você é jogado na fogueira, como na Inquisição, né? Que Deus, você pensou em alguma coisa diferente do que podia, eles te queimavam vivo, e de repente liberam, que chega um momento em que você não pode mais nada, vira a cidade de Tortuga do filme Piratas do Caribe. E nós estamos num momento de novo de liberação, e agora começou a contrair. Não me surpreenda, na próxima eleição em 2018, nós temos um novo presidente do Brasil, um novo Donald Trump brasileiro, tá? Não me surpreenderia nada. Seria esse, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Único item da pauta. Discussão única. Projeto de lei número 27/2016. Autoriza em continuidade o programa de colaboração na restauração do Hospital e Maternidade Oase. O auxílio financeiro para a obra de construção da unidade de terapia intensiva UTI neonatal junto ao Hospital e Maternidade Oase. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Fiscalização e de Mérito se manifestaram pela aprovação da matéria. Texto já conhecido. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra a discussão e votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro às 18 horas e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e boa noite.